Bom, ouviremos neste momento o senhor Adriano Oliveira, diretor do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Bom, muito bom dia a todos. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o convite da ANEEL sobre essa importante discussão de sustentabilidade no setor elétrico, especialmente nessa mesa para tratar da questão de mudança do clima e os rebatimentos para o setor. Como eu não tenho a eloquência do ministro Everton, eu vou, para falar sem PowerPoint, eu vou fazer uso do PowerPoint, usando a máxima de que às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e eu vou trazer algumas imagens para vocês. Mas eu gostaria de inicialmente já saudar aqui o ministro Everton, Luiz Fernando Badanha do MME, e uma especial saudação para o Cláudio Salles, que a gente tem tentado conversar quando ele vem aqui em Brasília, e geralmente eu tenho estado fora e agora a gente está aqui na mesma mesa. Mas vamos lá. Pode ir. Só isso. Não está lendo? Bom, acho que então vou ficar devendo as imagens. Não está devendo aqui o slide, o pendrive não está sendo lido, mas então vamos sem PowerPoint mesmo. Eu gostaria de iniciar a minha intervenção fazendo referência ao que saiu na mídia recentemente, em termos de alguns números que a sociedade civil, por meio do Observatório do Clima, produziu e que vem indicando um aumento de emissões no Brasil. E aí entra a questão de emissões de florestas. A gente tem colocado o setor de floresta como o maior emissor, mas sem contabilizar a remoção de carbono da atmosfera, que é uma metodologia sugerida pelo IPCC e que o governo brasileiro segue. Então, eu queria fazer essa ressalva aqui de início. E também coloco o setor energético como um novo vilão das emissões de gás de efeito estufa, apresentando aí um crescimento de 7,3%, já apareceu, para o setor energético. Mas eu queria só aproveitar, já vou para esse ponto inicial, para dizer que isso é injusto, do ponto de vista de mudança do clima, pegar apenas um ano de referência, o crescimento de emissões de 2012 para 2013, numa perspectiva de mudança do clima. Muito em função do que o ministro Everton mencionou aqui. O problema da mudança do clima é um problema de acumulação de emissões. E aí eu gostaria de fazer uso do primeiro slide. É um gráfico do 5º relatório de avaliação do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e esse relatório nos traz a informação de que as emissões de gases de efeito estufa aceleraram no mundo, e apesar dos esforços de mitigação que nós viemos fazendo, esse crescimento vem acontecendo, e a gente nota que de 1970 até 2010 há um crescimento bastante forte, muito em função da queima de combustíveis fósseis, isso com o perfil de energia do anexo 1, que é diferente do nosso perfil energético. A gente tem um crescimento entre 1970 e 2000 de 1,3% das emissões ao ano, e entre 2000 e 2010, um crescimento de 2,2% ao ano. Por que eu fiz questão de trazer esse gráfico aqui e fazer a relação com os números que o Observatório do Clima vem apresentando? Porque eles também estão apresentando números de 1970 até 2013. E com o argumento de que a questão de mudança do clima começou a ficar melhor conhecida a partir da década de 70, o que é uma falácia. A gente sabe que o Arrhenius, lá no século XIX ainda, já falava de aquecimento global. E a questão que o ministro Everton levantou aqui, que é importantíssima, da acumulação de emissões, para esse corte de 1970 a gente tem que ter muito cuidado, porque essa questão de dizer que a mudança do clima começou a ser discutida a partir da década de 70 não deve servir de desculpa para que países desenvolvidos que têm a responsabilidade histórica pelas emissões digam que a gente começou a saber do problema a partir de 1970. A gente tem que tomar muito cuidado com esse argumento. Aqui, esse gráfico, o importante da perspectiva histórica seria ele seguir lá até o período pré-industrial. Esse gráfico tinha que ir, para quem é aqui de Brasília, lá perto do eixão, em termos de emissões históricas. E para quem é da área de exatas, o que o ministro Everton falou, do efeito das emissões na concentração de gases na atmosfera. E o efeito da concentração em termos de temperatura nada mais é do que uma dupla integral. A gente teria que fazer uma dupla integral para ver quantos países estão contribuindo para o aumento de temperatura. Isso como uma introdução da discussão do tema. E também um dado do relatório intergovernamental de mudança do clima, o IPCC, aqui muito importante para o setor,
é uma indicação de que as reduções substanciais de emissões que estão sendo pregadas vão exigir mudanças significativas em padrões de investimento. E, para isso, tem alguns dados de vários estudos coletados pelo mundo, e se fala da necessidade de se aplicar em eficiência energética, se a gente pegar dados mundiais, que é essa barra azul, algo em torno de 300 bilhões de dólares por ano, entre 2010 e 2029. Já que a gente está discutindo aqui um painel 2020 e 2030, acho que esse dado é importante. E se falarmos em renováveis, a necessidade, e aí aqui eficiência energética, os países não, os países em desenvolvimento, os países não OCDE, há uma necessidade de investimento da ordem de 200 bilhões de dólares por ano. Em renováveis, o mundo exigirá uma aplicação de investimento entre 2010 e 2029 da ordem de 100 bilhões de dólares, com metade sendo países em desenvolvimento. A gente precisa investir 50 bilhões de dólares em renováveis até 2029. Da perspectiva nacional, eu acho que o ministro Everton fez toda a introdução da perspectiva internacional, e o Ministério do Meio Ambiente coordena a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, junto com outros ministérios, subordinado à Casa Civil. Nós temos um comitê interministerial coordenado pela Casa Civil, o Grupo Executivo coordenado pelo MMA. Isso tudo para dizer que na COP de Copenhague, a COP 15, em 2009, na época a gente não tinha, obviamente, o 5º relatório do IPCC que foi lançado agora, mas tínhamos o 4º relatório. E o 4º relatório do IPCC determinava ou informava para a comunidade mundial que os países do anexo 1, os países desenvolvidos que o ministro Everton mencionou, deveriam reduzir suas emissões entre 25% e 40% em 2020, com base em 1990, o que, na verdade, se nós formos ver os números de hoje, isso não vem acontecendo. Para países em desenvolvimento, chamado não anexo 1, o que o IPCC recomendava era um desvio substancial da curva tendencial de emissões até 2020. E foi o que o Brasil fez depois de Copenhague. O que nós informamos, seguindo a recomendação do IPCC, foi uma redução entre 36% e 39%, para arredondar, % das emissões de gás de efeito estufa até 2020. Então, em relação a uma projeção, a gente faria essa curva, esse desvio da curva, em função do que a Convenção prega, como o ministro mencionou. A Convenção diz que a prioridade para países em desenvolvimento é a erradicação da pobreza e desenvolvimento socioeconômico. Para isso, eu não vou me deter em detalhes em todos os planos, mas o Brasil informou para a Convenção de Mudança do Clima 5 planos, um na área de desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, o Plano Carvão Vegetal, de estímulo a carvão vegetal na siderurgia, coordenado em conjunto entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o MMA, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, com coordenação do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, e, finalmente, o 5º plano, acho que o Gorini deve mencionar aqui, né, pela EPE, ou nas outras mesas, o Badanhan também deve considerar, o nosso plano do setor energético é o Plano Decenal de Energia. Isso são as nossas ações de mitigação nacionalmente apropriadas informadas à Convenção. Adicionalmente, para cumprir com os compromissos internos brasileiros da Política Nacional de Mudança do Clima, nós temos mais 4 planos. O plano do setor industrial, que aí pega as emissões de processos industriais que não são relacionadas a emissões de energia, mas também pega as emissões do setor energético. Em termos de contabilidade, isso tem uma diferença. No inventário, a gente contabiliza as emissões de energia num pedaço do inventário e de processos industriais no outro, mas o plano de indústria considera as duas, as emissões de processos industriais e as emissões do setor energético. Por isso eu faço esse destaque aqui para a discussão da ANEEL. Temos o plano setorial, o MIDI, que coordena esse plano, o plano indústria. O plano de transporte, que não é um plano voltado para a energia elétrica, obviamente, mas também tem os seus aspectos de energia. A gente tem a colega aqui do Ministério dos Transportes, a Kátia, o Ministério do Transporte, junto com o Ministério das Cidades, coordenam a parte de transporte de carga e a parte de mobilidade urbana. E temos um plano de saúde, voltado para a saúde pública, mais para adaptação, e, finalmente, um plano de mineração, coordenado também pelo Ministério de Minas e Energia. Por que eu estou trazendo o dado de desmatamento aqui? Eu acho que o diretor do MME aqui na abertura mencionou, o Jobim. Esse dado é importante porque vai rebater no nosso perfil de emissões em termos percentuais. O que o Brasil vem fazendo, principalmente a partir de 2004 para cá,
é reduzir substancialmente a sua taxa de desmatamento na Amazônia. E esse dado aqui é do nosso sistema lá do Ministério do Meio Ambiente para acompanhar os planos. A gente tem reduzido, se pegarmos somente o ano de 2010 até 2013, temos reduzido, em média, cerca de 650 milhões de toneladas de CO2 por ano. Para título de comparação, isso significa a emissão anual do Reino Unido inteiro. Então, pela redução de emissões na Amazônia, a gente está reduzindo um Reino Unido inteiro de emissões. E isso vai resultar nessas pizzas aqui. Com a redução do desmatamento, o setor energético e o setor agropecuário passa a ter um peso percentual bastante importante, muito em função da redução do desmatamento. É claro, e a gente não vai negar, que vem acontecendo aumentos de emissão absoluta nesses setores. O único setor que reduziu nesse período mostrado aqui, realmente foi o de mudança dos da terra e florestas. Mas, o importante a dizer aqui é que esse aumento de emissão que vem acontecendo no setor energético e no setor agropecuário está dentro do que o Brasil se comprometeu para 2020. O meu tempo se esgotou, mas vou pedir mais 2 minutinhos para avançar nessa questão que é importante, se vocês me permitirem. O importante aqui é que, em 2005, a participação de mudança no uso da terra e florestas era 58% das emissões brasileiras. Em 2012, com base nos dados lançados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na semana passada, que são os dados oficiais do governo, o Breno está aqui representando o MCTI, as emissões de mudança nos terra e florestas são de 15%. O setor de energia e agropecuária, que respondia por um número menor em 2005, em termos percentuais, passa a ter agora 37% da contribuição. Um destaque aqui, de novo, em relação aos números lançados no dia 19 pelo Observatório do Clima. Pelo Observatório do Clima, a mudança das terras e florestas continua sendo o setor mais emissor, em função daquilo que eu comentei no início. Eles não estão contabilizando a remoção de emissões de CO2, a remoção que faz unidades de conservação e terras indígenas, o que metodologicamente, em relação ao IPCC, está errado. Esse é um dado das estimativas, para mostrar que no setor energético, que é a nossa discussão que interessa aqui na ANEEL, dentro do que se propôs para 2020, a gente está dentro da projeção de 2020, é aquilo que eu mencionei, em termos absolutos, realmente a gente vem aumentando a emissão, mas dentro do que foi proposto para a meta pós-Copenhague, e isso se reflete para todos os setores. Isso aqui é um trabalho que o MMA fez com base nas estimativas do MCT e com base no relatório de avaliação do IPCC, e que mostra que para todos os setores, em relação ao que a gente se propôs de projeção para 2020, nós estamos alcançando as reduções de emissões que nos propusemos, independente da métrica utilizada. Eu não vou entrar aqui na questão do GWP e do GTP, mas qualquer métrica que a gente usa para comparar gases, todos os setores estão dando a sua contribuição de redução de emissões. Dado o tempo aqui, eu teria mais algumas coisas, como a gente falou, esse tema é muito estimulante e a gente poderia falar aqui o dia inteiro, mas eu até peço desculpas por ter passado um pouquinho do prazo, mas acho que a gente vai ter uma oportunidade de debater um pouco mais e trazer outros assuntos aqui na sequência do debate. Obrigado mais uma vez.